Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam gozando de plena saúde para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, né, dessa forma remota. Aqui, professor Jussival Souza, a aula de hoje é de Sociologia, o sentido do trabalho. Vamos analisar então o aspecto sociológico do trabalho, o mundo do trabalho e a relação do trabalhador com o trabalho, tá bom? Como ponto de introdução, nós vamos analisar o trabalho, essa relação do trabalhador neste mundo do trabalho, que o nosso autor nos propõe para discutir neste vídeo, nesta aula, tá? Então, o trabalhador e o trabalho no mundo atual. Primeiro é necessário a gente analisar o trabalho como sendo o resultado, né? Trabalho que a produção seria o seu resultado, né? O trabalho e a produção seria o resultado deste trabalho, né? O trabalho também como dificuldade de convivência social. Eu até coloco em sala de aula, quando eu trabalho essa temática, os grandes problemas que estamos vivendo no mundo atual, por exemplo, quando você trabalha em regime de plantão, às vezes aos domingos, que tira a sua convivência social no seu lar. O trabalhador de shopping, por exemplo, que trabalha de domingo a domingo, às vezes só tem uma folga durante a semana, ele é excluído socialmente da vida familiar quando tem algum programa da família, um batizado, um aniversário, aos domingos, por exemplo, ele está trabalhando. Isso aí é uma verdade que nós percebemos, né, na rotina da vida do trabalho atualmente. O outro aspecto também é que o trabalho gera incerteza. Sabe por quê? Porque a riqueza toda ela produzida do trabalho, ela não fica com o trabalhador, ela fica com quem? Com o empresário, que visa sempre o lucro. Então, a sociologia coloca isso como sendo um trabalho alienado. Trabalho alienado, porque você pensa que está recebendo seu salário e pagando suas contas em dia, você está cumprindo a sua tarefa social e está feliz. Na verdade, não é muito bem isso. É um trabalho alienado, porque a riqueza que você está produzindo não fica com você, fica com o empregador, certo? Então vamos analisar o sentido do trabalho. Primeiro é necessário compreender o que significa a palavra trabalho. A palavra trabalho vem do latim tripalium, que significa um instrumento de tortura que era utilizado na Idade Antiga, e também um instrumento de ferro pontiagudo com 3 pedaços, né, 3 pontas pontiagudas, muito utilizada na época da Idade Média, tá bom? Atualmente o salário ele é relacionado ao salário, trabalho é relacionado ao salário. No momento, quando a gente discute o sentido da palavra trabalho como tripalho, como instrumento de tortura, você imagina o trabalho e associa logo com algo cansativo, como uma tortura mesmo de fato, né? E aí, quando a gente vai analisar, a gente vai ver que o trabalho ele tem a ver com o resultado da sua produção, que seria o seu salário. E o salário vem de quê? Vem da época que a gente discutia, por exemplo, o Império Romano, quando a gente fala que o salário nada mais era do que o pagamento dos soldados romanos do Império Romano. Parte era em moedas de prata e outra parte era em sal. Daí porque o nome salário, tá bom? Bem, o sentido do trabalho no mundo antigo, como era? No mundo antigo, no começo da história da humanidade, o salário era visto como o trabalho era visto como indigno, né? Porque a mão de obra era escrava. A escravidão do tempo antigo poderia ser por guerra de conquista ou por dívida. Então o nobre não trabalhava, quem tinha dinheiro não trabalhava, quem trabalhava mais era o escravo, portanto, trabalhar seria indigno. Na Idade Média, essa relação do trabalho já muda, ela torna-se hierarquizada, porque não havia mobilidade social, não tinha tanto comércio assim, a economia era praticamente a monetária, porque não circulava mais a moeda, e a mão de obra era a da servidão. Professor, servo, escravo é a mesma coisa? Não, escravo é aquele cara que trabalhava sem receber absolutamente nada. O servo não, o servo é aquele cara que vai trabalhar na agricultura, ele vai sobreviver da agricultura, ele vai pagar alguns impostos para o dono da terra, mas ele tem a liberdade, certo? Então, clero, nobreza e servo era a estratificação social no período da Idade Média, né? Bem, na Idade Moderna é que vai surgir o capitalismo. O que é o capitalismo? O apreço pelo dinheiro, o apreço pela produção, enfim. E aí, gente, nós começamos a perceber as características do capitalismo.
né? Nós estamos saindo aí de um mundo feudal, na época da Idade Média, estamos adentrando o ano de 1453, no século XV, começando a vir para os tempos agora atuais, né? E percebendo que está mudando, o comércio está ressurgindo. E quando ressurge o comércio, o poder do dinheiro vai aumentando cada vez mais. E aí, gente, é que nós vamos perceber as características do capitalismo, que é a ideia da produção em grande escala, a riqueza acumulada, a divisão do trabalho, sobretudo dentro da indústria. E vocês sabem muito bem que na indústria há a divisão de fato do trabalho, né? Do começo ao fim, numa linha de montagem, você sabe que existem os espaços dos especialistas de cada área, tá bom? E aí é nesse período que nós vamos tentar entender o encontro do trabalho com a sociologia. Nós vamos analisar o aspecto religioso, porque eles estão vivendo um momento de divisão religiosa, uma cisão religiosa, né? Porque agora vai surgir os nossos amigos protestantes, né? Aqueles que vão romper com a Igreja Católica, e eles vão trazer agora as teorias da predestinação, e o trabalho seria para salvar a alma, né? Não vai ter mais aquele apreço pela preguiça, pela a não vontade de fazer nada, né? A vontade de não fazer nada. E aí nós vamos ter também a análise de um sociólogo chamado Pierre Clastres, que vai dizer que o trabalho nas civilizações indígenas era diferente do mundo moderno. Ele vai dizer que nas civilizações indígenas, sobretudo na região amazônica, na região do Rio Paraná, ali no sul do Brasil, as tribos indígenas elas trabalham para poder produzir e que comer. Pronto, para eles já bastam isso. Não existe o excedente, não existe o comércio. Então, para eles já bastam isso. Né? Já André Gotz vai dizer o seguinte, ele diz que tudo bem, o trabalho pode existir, mas depois do trabalho tem que ter um ócio, o descanso, né? O descanso. Bem, o lugar do trabalho na vida em sociedade. Habermas, né, que também é um grande, né, sociólogo, vai dizer o seguinte, ó, o trabalho e o capital perderam o espaço. O trabalho, ele é mais um plano simbólico. E o outro, que é o capital, ele é a subsistência. Gente, o trabalho, ele é apenas um plano simbólico, né? Mas o resultado desse trabalho é o capital. O capital é o quê? É o dinheiro. Não é esse dinheiro que vai lhe dar o seu sustento? Portanto, é a subsistência, tá bom? Já Ricardo Antunes vai dizer o seguinte, que o trabalho é essencial, pois é ele quem produz riqueza. De fato, se não houvesse o trabalho, quem iria, né, estar envolvido aí em querer produzir? Não é isso, gente? Produzir riqueza, por exemplo, né? Bem, aí nós vamos entrar agora também num momento complicado, que é como é que o trabalho começa a entrar em crise. Nos tempos modernos começa a aparecer a crise. E essa crise, ela está longe de a gente tentar compreender onde ela vai parar. Primeiro vamos analisar. A tecnologia ajuda ou atrapalha o mundo do trabalho? Olha aí uma boa pergunta. Né? Você tem aquele cara que cortava cana lá no interior de São Paulo, por exemplo, ele volta para cá, né, para Timon, né, para o Teresina, para qualquer outro lugar, e ele volta com roupa da hora e tal, porque ele passou um ano cortando cana e ganhou uma graninha. Só que agora, o produtor lá compra uma máquina que dá para poder também fazer o trabalho num dia de 20 cortadores de cana. Quem vai perder esse emprego? É aquele cortador de cana, né? A tecnologia aí vai ajudar o produtor, mas aquele que está trabalhando vai prejudicar. Por outro lado, você parar para pensar, e a tecnologia ajuda? Ela também ajuda. Como? Por exemplo, em tempos de pandemia que nós estamos vivendo agora. Olha aí, eu estou trabalhando aqui de casa, né? O que está acontecendo nesse momento? Está acontecendo que nesse momento o mercado na área de informática nunca teve tão aquecido como agora. De aplicativos e tudo isso. E você trabalha de dentro de casa, né? Então, essa tecnologia ajudou ou atrapalhou? Nesse momento está ajudando. Então é muito relativo fazer essas análises. Agora o que está faltando, na verdade, nesse momento, é a gente se especializar, estar antenado e ter mão de obra qualificada para poder a gente conseguir vencer os desafios do mundo do trabalho atualmente, tá bom? Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, em 2019, ano passado, havia 213 milhões de pessoas desempregadas. Só que com essa pandemia, certamente deve ter triplicado esse número aí. 213 milhões de pessoas desempregadas no mundo, numa população de basicamente 3,5 bilhões de pessoas, né?
Nós temos aí 213 milhões numa idade economicamente ativa, ou seja, dos 18 até seus 45, 50 anos de idade, desempregadas, né? E nós temos também hoje, aquilo que nós chamamos de o desemprego estrutural, aquele cara que vive de bico, aquele cara que vive vendendo alguma bugiganga de porta em porta, aquilo aí é um desemprego estrutural. E nós temos também hoje, aquilo que nós chamamos de também, né, as terceirizações. O que é isso, professor? São justamente aquelas empresas que estão agora pegando a mão de obra de algumas pessoas para poder terceirizar o trabalho e pagando salários menores, chantageando essas pessoas e obrigando essas pessoas, inclusive, a votarem em candidato do dono da empresa. Né? É muito utilizado isso no ramo das terceirizações. Bem, o trabalho da globalização. Robert Castell afirma que o desemprego é o maior problema da sociedade atual. É o maior problema, é o câncer do momento. Porque o desemprego, ele exclui socialmente. Quando ele exclui socialmente, ele deixa o cidadão sem esperança. Né? Ele ameaça a economia global, porque o cara desempregado ele não vai comprar. Se ele não vai comprar, ele não vai movimentar a economia. Ele atinge países mais ricos, né? Os mais pobres e também os países médios. E também vai provocar aquilo que nós chamamos de imigrações. Em 2018, nós vimos muito na televisão as pessoas migrando lá da África, passando para o mar Mediterrâneo, chegando ali no sul da Itália, pessoas morrendo nas embarcações afogadas. Nós vimos muito isso, né? Cerca de 900 milhões de pessoas vivem hoje com apenas 2 dólares por dia. Quanto é que está custando o dólar? Vamos dizer que hoje fechou em 5,25, né? Nos dias de hoje. R$10,50 você vai viver por dia. E isso foi dados do ano passado. Agora, com essa pandemia, deve ter piorado bastante. Então, gente, hoje nós vivemos num grande labirinto no mercado de trabalho. Por exemplo, o jovem que quer entrar no mercado de trabalho. Vocês querem entrar no mundo do trabalho, nossos alunos. E aí, vai conseguir entrar como? Ah, você só entra se tiver experiência. Como se você está procurando o primeiro emprego e você não tem experiência? Como é que você vai conseguir? É complicado, não é não? A concorrência pelo trabalho vai gerar, sabe o quê? Salário baixo. Porque enquanto tem uma pessoa ali, você não quer aceitar um emprego de R$500 para poder varrer um chão, seu vizinho quer. Desculpa aqui, porque a garganta agora aqui deu um problema, tá? Mas seu vizinho quer. E aí? Como é que vai ser? Né? Então vai gerar o quê? Salário baixo. E a pessoa quer, seu vizinho quer. Né? Então o futuro do mercado do trabalho, gente, é você encontrar trabalhadores polivalentes. Se você puder encontrar um eletricista, encanador e um pedreiro ao mesmo tempo para fazer uma reforma, utilize aquela mão de obra, porque o cara entende de tudo. Porque se você for separar essas mãos de obra, vai ficar mais caro o seu empreendimento. Então é isso, hoje o mercado busca pessoas que estão especializadas em várias áreas. Ah, não adianta só ter meu curso de informática. É necessário você também saber de outras coisas, para poder você estar engajado, né, dentro do perfil que o mercado de trabalho quer. Tá bom? Bem, e aí para encerrar, nós vamos analisar também as mulheres no mercado de trabalho. É que é um grande problema. Né? As mulheres, como já foram protagonistas do processo histórico, muita gente diz que a mulher não tinha tanta importância, mas teve. Né? No período que nós temos aí, o período do Brasil colônia, as mulheres, quando os esposos morriam, quem assumia os negócios da família era a mulher. Mas aí quando veio as indústrias, as mulheres também tiveram um papel importante, porque tinha alguns setores da economia, das indústrias, que somente elas podiam exercer. Né? E é justamente os movimentos das mulheres unidas que vai fazer com que elas melhorem a sua atuação no mercado de trabalho. Em 2014, houve inclusive uma pesquisa que mostrou que 39,6% da mão de obra feminina do trabalho no mundo já estava sendo ocupada pelas mulheres. Olha que interessante. Mas aí a mulher também ela tem dois grandes problemas. A tripla jornada de trabalho, porque ela trabalha de manhã e de tarde no emprego dela e à noite ainda vai cuidar da casa. Vai dormir meia-noite e acorda cedo para ir trabalhar de novo. O desemprego é maior entre elas e outro grande problema. Os menores salários também são os dela, é o dela. Então esse é o mundo do trabalho que nós estamos vivendo. Esse é um contexto que hoje nós estamos analisando e vendo. Isso é o que nós estamos percebendo, né, dentro do trabalho. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido sobre isso. A gente vai se encontrar em uma próxima oportunidade, viu? Um abraço a todos.